Olá, ilustre convidado! Seja bem-vindo ao Aquário Incrível! Aqui você poderá ver as criaturas marinhas e oceânicas mais perigosas. Mas não deixe o que eu disse confundi-lo. É bem possível que você se depare com um desses animais subaquáticos durante uma caminhada na praia. Então, dê uma olhada neles com cuidado agora, e assim evite um desastre. Isso é um peixe ou uma pedra? O que você está vendo é comumente conhecido como peixe-pedra, mas um de seus nomes mais sofisticados é Synantheia verrucosa. Se você gosta de mergulhar e observar o mundo subaquático, talvez já tenha se deparado com um sem perceber. A aparência dele torna quase impossível distingui-lo de uma pedra real, devido à sua coloração cinza e aparência manchada, especialmente se você estiver usando óculos de mergulho embaçados. Então, é melhor prestar atenção, porque caso contrário, as consequências podem ser infelizes, já que este é o peixe mais venenoso conhecido. Embora alguns tipos de peixes-pedra sejam conhecidos por viver em rios, a maioria é encontrada em recifes de corais próximos aos oceanos Pacífico e Índico tropicais. Eles projetam seus espinhos dorsais em forma de agulha quando são perturbados ou ameaçados e injetam o veneno que contém. A razão mais comum pela qual ocorrem picadas é quando nadadores pisam neles sem perceber. No entanto, não é preciso estar submerso para ser picado. Como eles podem sobreviver fora da água por até 24 horas, também é necessário prestar atenção onde se pisa na praia. Aqueles que foram picados por peixes-pedra descrevem a experiência como extremamente angustiante. O veneno pode resultar em infecção e, em alguns casos, choque e paralisia. Isso pode ser um pouco assustador, mas, apesar de sua má reputação, o peixe-pedra é comestível se for preparado adequadamente. Quando ele é aquecido, o veneno se decompõe. E se as barbatanas dorsais, que são a principal fonte de veneno, forem removidas, o peixe-pedra cru também é servido como sashimi. Esta criatura pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela é muito real. Diga olá ao polvo de anel azul. Não se deixe enganar por seu pequeno tamanho, que pode variar de 12 a 20 centímetros, incluindo os braços, pois ele é cheio de venenos para causar grandes danos a até 26 pessoas em minutos. Assim como os peixes-pedra, os polvos de anéis azuis são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão até a Austrália. Eles normalmente vivem em recifes de corais e áreas rochosas do fundo do mar. Alguns também podem ser encontrados em poças de maré, ervas marinhas e leitos de algas. Os polvos de anéis azuis não são agressivos por natureza. Quando não estão em busca de comida, como caranguejos e camarões, ou em busca de um par, muitas vezes se escondem em detritos marinhos, conchas ou fendas. Somente se forem provocados, encurralados ou tocados é que se tornam perigosos para os humanos. Quando ameaçados, adquirem a cor amarelo brilhante e os anéis azuis cintilantes aparecem por todo o corpo, como uma exibição de alerta para os predadores em potencial. Suas mordidas geralmente passam despercebidas, então pode ser tarde demais quando se nota uma. O veneno pode causar tonturas e perda de sentidos e de habilidades motoras, até finalmente paralisia. Portanto, é melhor cuidar onde pôr as mãos e recuar rapidamente se vir um. Não é um buquê de flores, então não tente pegar e cheirar uma dessas coisas rosa parecidas com tubos. O que está diante de seus olhos é um animal marinho chamado ouriço-flor, que pode parecer lindo, mas não se deixe enganar pela aparência. Ele foi eleito o ouriço marinho mais perigoso em 2014 no Guinness World Records. A espécie habita as áreas tropicais do Indo-Pacífico Ocidental e é encontrada entre recifes de corais, rochas, areia e leitos de ervas marinhas em profundidades de até 90 metros. A característica mais notável dela são os pedicelários, órgãos de defesa em forma de garra que também são encontrados nas estrelas do mar. O que torna os ouriços-flor diferentes de qualquer outro ouriço do mar é o fato de que seu pedicelário é parecido com uma flor e geralmente branco-rosado ou branco-amarelado com um ponto roxo central. Escondidos sob essas flores, há espinhos curtos e rombudos. Embora muitos ouriços marinhos liberem seu veneno por meio desses espinhos, os ouriços-flor distribuem seu veneno por meio de seus pedicelários ou flores. Se eles não forem perturbados, as pontas dessas flores geralmente são expandidas em formas redondas parecidas com copos. Em suas superfícies, há minúsculos sensores com os quais podem detectar ameaças. E assim que entram em contato com essas ameaças, essas flores imediatamente se fecham e começam a injetar veneno. O que é estranho é que as pequenas garras delas às vezes podem quebrar e cair de seus caules, grudar no ponto de contato e continuar injetando veneno por horas no intruso. Parece uma poça gigante de sorvete de framboesa derretido, certo?
Pode crer, mas é uma água-viva juba de leão, que também é chamada de água-viva cabeluda. Ela é conhecida por preferir águas frias. É por isso que pode ser encontrada principalmente no Ártico, no norte do Atlântico e do Oceano Pacífico. Mas é possível avistá-la também nas Ilhas Britânicas e na Escandinávia. A juba de leão é uma das maiores espécies conhecidas de água-viva. Ela recebe esse nome por seus longos tentáculos parecidos com cabelos que podem atingir até 3 metros de comprimento. E embora o diâmetro médio de seu sino seja de cerca de 50 centímetros, às vezes ele pode chegar a mais de 2 metros. A maior água-viva juba de leão registrada foi vista em 1865 na costa de Massachusetts. Foi medida com tentáculos de cerca de 36 metros de comprimento e diâmetro de 2 metros. Para te ajudar a imaginar, isso é mais longo que uma baleia azul. O animal caça estendendo seus tentáculos para fora e criando uma armadilha para pegar sua comida. São cerca de 1.200 tentáculos urticantes e os peixes teriam que ter muita sorte para escapar deles. A picada geralmente não é fatal, mas é bom evitar nadar em seus tentáculos, pois pode ser muito doloroso para os humanos. E se você vir uma na praia, é melhor não tocá-la, pois ainda pode picar mesmo muito tempo depois de estar na areia. Curiosidade, essa água-viva aparece como suspeita na história A Juba de Leão, de Sherlock Holmes. Mas não se preocupe, não vamos dar spoiler. O último animal marinho que você está vendo agora é uma cobra marinha. E sim, ela é diferente das enguias. Existem 69 espécies identificadas de cobras marinhas. A maioria pode ser encontrada nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, e elas existem há milhões de anos. Para facilitar as coisas, os cientistas separaram todas as diferentes espécies em 2 categorias: verdadeiras cobras e laticaudas. Enquanto as verdadeiras passam quase todo o tempo no mar, as laticaudas também podem ficar um período em terra. Se você vir uma cobra na praia, pode dizer se é uma terrestre ou marinha olhando para sua cauda. Se for parecida com um remo, então é uma marinha. Mas certifique-se de manter distância em ambos os casos. Todas as cobras marinhas precisam emergir regularmente para respirar, pois não possuem guelras. É por isso que você pode encontrar uma enquanto nada. Se isso acontecer, é melhor nadar o mais rápido que puder, pois a maioria das cobras marinhas tem mais veneno do que a média de uma serpente ou cascavel. No entanto, como elas só atacam se provocadas, as mordidas são bastante raras. Mais um fato legal sobre as cobras marinhas: elas são os únicos répteis a dar à luz nos oceanos. A maioria das espécies mantém os ovos dentro de si e dá à luz animais quase totalmente formados enquanto nada. Isso só não acontece com a laticauda colubrina, que vem para a terra para colocar os ovos. Lembra do peixe-pedra do início do nosso passeio? Ele é caçado pelas cobras marinhas, culpa da cadeia alimentar. O Texas é o lar de alguns dos animais mais estranhos, assustadores e incomuns de que você já ouviu falar. Pode ser uma surpresa, mas esse estado está repleto de criaturas que você dificilmente verá em outros lugares. Então, vamos dar uma olhada nos mais incríveis. Essa criatura azul brilhante e verdadeiramente bela é chamada de dragão marinho azul. Apesar do nome tão imponente, a criatura é, na verdade, minúscula, geralmente não maior do que uma uva. Você pode encontrá-la na praia ou flutuando ao seu lado na água. Mas você precisa se lembrar de uma coisa: por mais bonita que essa pequena lesma possa parecer, nunca toque nela. Um turista avistou alguns desses belos dragões na costa da ilha Mustang. Ele puxou uma das criaturas para cima, pois queria filmá-la. Felizmente, ele a colocou de volta na água antes que pudesse picá-lo. Caso contrário, isso poderia acabar mal, pois o dragão marinho azul é venenoso. Apesar de seu tamanho minúsculo, seu ferrão pode ser muito forte, tudo por causa de sua dieta. Seu prato favorito é a Manowar, uma água-viva que tem veneno suficiente para paralisar pequenos peixes e crustáceos. Os dragões azuis usam primeiro um muco para neutralizar as infames células urticantes da água-viva. Em seguida, eles roubam essas células dos tentáculos da Manowar e as armazenam e concentram em seus próprios tecidos. Em seguida, elas liberam essas células urticantes com contato, o que torna seu próprio ferrão mais poderoso, ainda pior do que o da própria água-viva. Essas criaturas incríveis também são extremamente sorrateiras. Embora sua aparência seja brilhante, para dizer o mínimo, elas são conhecidas mestres do disfarce. Veja bem, essa coloração azul vibrante está, na verdade, em suas barrigas e, quando flutuam de costas, simplesmente se misturam com a água. Quanto às costas, elas são cinzas para camuflar esses animais no fundo do mar. Agora, que tal um fato engraçado?
Um grupo de pequenos dragões flutuando juntos é chamado de frota azul. E outro fato, os dragões azuis normalmente põem uma série de cerca de 16 ovos, que levam cerca de 3 dias para eclodir em larvas. Os dragões marinhos azuis raramente chegam à costa. Eles têm corpo mole, portanto, quando os animais finalmente atravessam a zona de surf e são depositados na costa, já estão quebrados. Mesmo assim, cuidado! Mesmo nesse caso, o veneno em seus corpos não se dissipa. Mas é claro que os dragões azuis do mar não são os únicos animais incomuns que habitam o Texas. Dê uma olhada nessa criatura que é um pesadelo, venenosa, viscosa e quase imortal. Conheça a minhoca martelo. E o pior de tudo, ela pode estar à espreita no seu jardim enquanto você assiste a este vídeo. Você pode reconhecer facilmente esse verme por sua cabeça assustadora em forma de pá. Ele não se parece com nenhum outro invertebrado que você já tenha visto ou com qualquer outra criatura. No início, ele era encontrado apenas no leste do Texas. Mais tarde, porém, os pesquisadores encontraram essas criaturas de arrepiar no norte, centro e sul do Texas. Basicamente em todos os lugares, exceto nas áreas áridas do oeste do Texas. Uma das coisas mais assustadoras sobre esse verme pode ser seu comprimento. Essa criatura pode chegar a 1 metro. Felizmente, esses gigantes não são muito comuns. A maioria dos vermes martelo atinge apenas 15 centímetros de comprimento. Você pode encontrar 2 espécies desses vermes no Texas e ambas têm uma faixa escura no meio. A maior dessas 2 espécies se alimenta de minhocas, o que na verdade é um grande problema. Você deve saber que as minhocas desempenham um papel importante para manter o solo rico em minerais e saudável. Se as minhocas desaparecerem, as plantas nessas áreas não receberão os nutrientes de que precisam. Mesmo para seres humanos e animais de estimação, encontrar um verme tubarão-martelo também não é a experiência mais agradável. Os tubarões-martelo são os únicos invertebrados terrestres que secretam uma neurotoxina muito perigosa, a mesma que o baiacu produz. Graças ao tamanho do corpo humano, tocar em um verme tubarão-martelo não vai machucá-lo muito, mas ainda assim pode fazer com que sua mão comece a formigar. É muito mais perigoso para animais de estimação. Houve casos em que cães comeram vermes martelo, o que os deixou enjoados durante todo o dia. É interessante notar que esses vermes são nativos do Sudeste Asiático, mas eles devem ter dominado a arte de pegar carona, pois no início do século XX já eram encontrados nos Estados Unidos. Lembre-se de que, se você quiser se livrar de um verme martelo, o que é o melhor a fazer, a pior coisa é cortá-lo com uma pá. O fato é que os vermes chatos se reproduzem rasgando-se ao meio. Portanto, ao cortá-lo, você na verdade ajuda a população de vermes, transformando um em 2. Essa é a razão pela qual os tubarões-martelo às vezes são descritos como imortais, o que é um pouco exagerado, já que essas criaturas não sobrevivem ao vinagre ou ao sal. Agora, mesmo que você esteja a salvo do verme martelo no oeste do Texas, isso não significa que você não possa encontrar outro animal perigoso, como a lagosta terrestre do inferno. Essas criaturas também são conhecidas como vinegaroons, e não são crustáceos de verdade, são aracnídeos. Quem poderia imaginar? De qualquer forma, essas criaturas de 8 patas têm uma mordida realmente desagradável, mas essa não é a pior coisa sobre elas. Lagostas terrestres, prepare-se, borrifam 85% de ácido parecido com vinagre de suas caudas. Na maioria das vezes, elas fazem isso para se proteger, mas ainda assim parece uma coisa desagradável de fazer, certo? Uma lagosta terrestre também pode beliscar um dedo que tenha se aproximado demais com suas pesadas partes bucais. Na base de seus abdômenes, os vinegaroons têm caudas longas em forma de chicote. É por isso que esses aracnídeos são frequentemente chamados de whip scorpions, embora não sejam parentes dos escorpiões nem tenham ferrões. As chuvas de verão atraem esses aracnídeos para fora de suas tocas em busca de alimento e amor. Felizmente, os especialistas afirmam que as lagostas terrestres não são venenosas para os seres humanos, mas é muito provável que deixem uma marca com suas grandes pinças que usam para capturar insetos. Os vinegaroons podem ser considerados úteis, pois comem milípedes, grilos, escorpiões e baratas, caçando e sentindo as vibrações de suas presas com suas longas patas dianteiras. Como as lagostas terrestres preferem sair depois de escurecer, é pouco provável que você as veja à luz do dia. Mas se você encontrar uma, dê uma olhada. Se for uma fêmea, ela pode estar carregando filhotes nas costas.
Agora, imagine que estamos no meio da primavera e você está caminhando entre flores e folhagens. De repente, você avista algo extremamente bizarro no chão. O animal parece bonito, fofo e macio. O desejo de tocá-lo é irresistível. Cuidado! A picada da lagarta peluda pode ser muito forte. Essa lagarta é chamada de lagarta mariposa ou asp. Existem várias espécies de lagartas com ferrão no Texas. A lagarta da mariposa do cervo, a lagarta da lesma do carvalho espinhoso, a lagarta do carvalho de sela e a lagarta da mariposa Io. E tocar em qualquer uma delas pode levar a consequências desagradáveis. Se você tivesse tocado aquela coisa bonita e peluda no parque, provavelmente começaria a sentir uma sensação de queimação e desenvolveria uma erupção cutânea com coceira. Na pior das hipóteses, você teria até mesmo que ir ao pronto-socorro. O principal problema é que as pessoas reagem de forma muito diferente às toxinas das lagartas. Algumas podem desenvolver reações mais graves do que outras. Além disso, a gravidade das consequências também depende da espessura da pele na área afetada. Na maioria dos casos, as sensações desagradáveis e a erupção cutânea desaparecem em poucas horas ou, às vezes, em dias. Pelo lado positivo, essas lagartas mais tarde se transformam em mariposas e borboletas que ajudam a polinizar flores e árvores. Livrar-se dessas criaturas significa prestar um desserviço à área em que você vive. Os especialistas têm certeza de que encontrar uma lagarta com ferrão não causará nada de ruim se você estiver em mente a regra geral. Se uma lagarta parecer felpuda, não toque nela. E a melhor solução para lidar com essas criaturas é educar as pessoas sobre o que são essas lagartas, como elas se parecem, e por que é perigoso tocá-las com as mãos desprotegidas. Olha essa linda criatura, ela parece fofa e totalmente inofensiva, mas você deve saber que as aparências enganam. E o polvo de anéis azuis é uma espécie de polvo extremamente venenosa. De fato, é um dos animais marinhos mais venenosos do mundo. Essas criaturas são encontradas em poças de maré e recifes de coral. Apesar de seu pequeno tamanho, de apenas 13 a 20 centímetros, são muito perigosos para os seres humanos quando provocados. Seu veneno contém uma poderosa neurotoxina chamada tetrodotoxina. Quando o animal se sente ameaçado, seu primeiro instinto é fugir. Mas se a ameaça persistir, por exemplo, se você não desistir da ideia de pegar o polvo, ele entrará em uma posição defensiva e exibirá seus anéis azuis. Se o polvo for encurralado e tocado, ele pode morder o agressor, e isso pode acabar muito mal. A tetrodotoxina causa consequências graves e, às vezes, resulta em paralisia total do corpo, quando a vítima está totalmente ciente do ambiente, mas não consegue se mover. A vítima permanece consciente e alerta, mas, por causa da paralisia, não há como gritar por ajuda ou pedir socorro. É interessante notar que, em seu modo de arrepio, o polvo de anéis azuis parece marrom ou até mesmo pálido. Mas quando se sente ameaçado, ele muda seu padrão psicodélico. Essa resposta é chamada de comportamento apossemático. Em palavras simples, é quando o animal pisca cores brilhantes, avisando aos outros que, se eles derem uma mordida, não viverão para contar a história. É claro que o polvo de anéis azuis não é o único animal perigoso que parece inofensivo por aí. Por exemplo, dê uma olhada nessa criatura. Esse animal é super fofo. Fofo e de aparência macia. A vontade de tocá-lo é irresistível. Cuidado! O ferrão da lagarta peluda pode ser muito forte. Ela é chamada de lagarta da mariposa. Escondidos nesse pelo luxuoso, há espinhos de veneno equipados com células urticantes, como nas águas vivas. As pessoas reagem de forma muito diferente às toxinas das lagartas. Algumas podem desenvolver reações mais graves do que outras. Além disso, a gravidade das consequências também depende da espessura da pele na área afetada. Na maioria dos casos, as sensações desagradáveis e a erupção cutânea desaparecem em poucas horas ou, às vezes, em dias. O próximo animal em nossa lista é o sapo venenoso. Há mais de 170 espécies desses sapos e, curiosamente, nem todas são de fato venenosas. As que são secretam toxinas extremamente perigosas por meio de sua pele. Pelo lado positivo, os sapos nunca usam essas toxinas para caçar ou atacar. Eles as têm apenas para autodefesa. Os especialistas não têm certeza, mas supõem que a capacidade das rãs de produzir essas toxinas pode vir de uma dieta rica em animais que contêm toxinas, por exemplo, centopeias ou formigas. Sabe-se que os povos indígenas das Américas Central e do Sul esfregam suas flechas e dardos nas rãs para dar-lhes uma ponta envenenada. A principal coisa que você precisa ter em mente é: se tocar em um sapo venenoso, procure ajuda imediatamente. Especialmente se você se deparar com a rã de dardos venenosos dourada. Ela é a mais tóxica. O choco flamboyant é a única espécie de choco venenoso conhecida.
Essa criatura tem um tecido muscular incrivelmente venenoso, apesar de sua estrutura minúscula, 5 a 8 centímetros no máximo. Fique atento a um animal subaquático marrom escuro com 2 tentáculos e 8 braços. Também é provável que tenha roxo e amarelo ao redor de seus braços. De qualquer forma, sua melhor aposta é evitar morder uma dessas criaturas intrigantes e você provavelmente estará seguro. Predatórios caracóis cone são animais muito lentos. Essa é a principal razão pela qual eles não têm meios de capturar suas presas mecanicamente, ou seja, eles não conseguem realmente agarrar outro animal ou mordê-lo. Em vez disso, o caracol cone desenvolveu um veneno potente que o ajuda a sobreviver. Provavelmente, a coisa mais legal sobre essas criaturas é que entre quase 1000 espécies, não há sobreposição nas toxinas produzidas por cada uma delas. Embora os caracóis cone não tenham presas, eles têm um arpão coberto de veneno que usam para picar suas presas. Há uma estrutura semelhante a um tubo na extremidade de um bulbo de veneno, e um dente modificado pode sair do tubo a uma velocidade impressionante de 400 km por hora. Portanto, o fato de serem lentos não incomoda os caracóis cone. E como o veneno é exclusivo de certas espécies, algumas delas podem dar uma picada leve, enquanto outras podem causar sérios danos à sua saúde. Por exemplo, esse caracolzinho que vive em recifes libera um dente semelhante a um arpão para picar sua presa, e não há cura conhecida para seu veneno. Quando você pensa em peixe-balão, provavelmente imagina uma criatura de aparência inchada com impressionantes espinhos de 360 graus. Mas por baixo desses espinhos engraçados, há uma criatura cruel. E a parte mais perigosa dessa criatura é seu veneno, que é considerado um dos, se não o mais perigoso e potente do mundo. A boa notícia é que você não será envenenado a menos que coma o peixe. Portanto, talvez seja melhor ficar com um pãozinho francês do café da manhã mesmo. Agora, olhe para esse inseto e tente nunca se aproximar dele. É a vespa gigante japonesa. Essa criatura de tamanho monstruoso, que pode chegar a quase 5 centímetros de comprimento, é conhecida por ser altamente agressiva. Seu ferrão impressionante contém veneno suficiente para tornar a picada muito, mas muito dolorosa mesmo. Algumas pessoas não sobrevivem à picada desse inseto. Mesmo que o veneno não seja o mais potente, o grande tamanho da criatura torna a dose muito grande. E se não for uma, mas várias vespas atacando você? Bem, as consequências provavelmente serão dramáticas. A vespa gigante não é necessariamente hostil com pessoas ou outros animais, mas ela vai picar se você a provocar. Essa criatura azul brilhante, verdadeiramente bela, chamada de dragão marinho azul. Apesar do nome tão imponente, a criatura é, na verdade, minúscula, geralmente não maior do que uma uva. Você pode encontrá-la na praia ou flutuando ao seu lado, na água. Mas você precisa se lembrar de uma coisa: por mais bonita que essa pequena lesma possa parecer, nunca toque nela. Apesar de seu tamanho minúsculo, seu ferrão pode ser muito forte. Tudo por causa da dieta. Seu prato favorito é o peixe-guerra português, uma água-viva que tem veneno suficiente para paralisar pequenos peixes e crustáceos. Os Blue Dragons primeiro usam o muco para neutralizar as famosas células urticantes da água-viva. Em seguida, roubam essas células dos tentáculos da água-viva e as armazenam e concentram em seus próprios tecidos. Em seguida, liberam essas células urticantes ao contato, o que torna seu próprio ferrão ainda mais poderoso, pior até do que o da própria água-viva. Essas incríveis criaturas também são extremamente sorrateiras. Embora sua aparência seja brilhante, para dizer o mínimo, são conhecidas mestres do disfarce. Veja bem, essa coloração azul vibrante está, na verdade, em suas barrigas. E quando flutuam de costas, simplesmente se misturam com a água. Quanto às costas, elas são cinzas para camuflar esses animais na superfície do mar. A água-viva Irukandi, encontrada na Austrália, parece minúscula e totalmente inocente. Mas as aparências enganam e esse bebê, do tamanho da unha de um polegar humano, é na verdade extremamente perigoso. Durante a Stinger Season, que vai de novembro a maio, muitas praias são fechadas por causa dessas criaturas minúsculas. O que torna a água-viva particularmente perigosa é seu tamanho em miniatura. As pessoas simplesmente não notam sua presença enquanto nadam. A infame Box Jellyfish, batizada pelo formato cúbico de seu corpo, vive nos oceanos Índico e Pacífico. Fique longe se você vir uma criatura com sino quadrado e tentáculos longos e pendentes. E mesmo que você veja apenas um único tentáculo sem a água-viva presa a ele, não se aproxime nem toque nele. A água-viva caixa pode crescer até 3 metros e cada um de seus tentáculos tem cerca de 500 mil arpões microscópicos para injetar veneno. Diferentemente de outras águas-vivas, as águas-vivas caixas são caçadoras. Elas podem se agarrar a você envolvendo seus tentáculos finos em torno de seus membros ou de seu corpo. Como o veneno é perigoso, essa não será uma experiência agradável. Você está relaxando na praia quando de repente percebe um enorme bando de pássaros. Eles estão empolgados com algo perto da água. Você fica com vontade de ir investigar o que está acontecendo. Aqui estão alguns conselhos. Sente-se e fique longe da água.
Eu entendo. Você acha que é forte o suficiente para aguentar algumas bicadas de gaivota. Mas não são os pássaros que me preocupam. É o que está à espreita debaixo da água. Os peixes são a base de muitas dietas de todo o reino animal, tanto acima quanto no fundo do mar. Atuns, lulas e polvos, bem como mamíferos marinhos como focas, todos atacam uma grande variedade de peixes menores. Espécies como anchova e robalo são a refeição favorita deles na hora do jantar. E também os favoritos de outro grande predador. Por isso você não deve se juntar a esses pássaros na água. Se fizer isso, correrá o risco de se encontrar com uma criatura que pode medir até 6 metros de comprimento. Isso é 3 vezes o tamanho médio de um humano. E esta é apenas uma das credenciais do grande tubarão branco. Se houver peixes nos arredores, ele pode subir para perto da superfície para se alimentar. O tubarão branco tem a força de mordida mais forte entre os animais. A única outra espécie que se aproxima dele é o crocodilo de água salgada. E ele tem uma forte capacidade para farejar. Os cientistas acreditam que ela seja mais de 100 vezes mais forte que a de um humano. O animal nem usa as narinas localizadas abaixo do focinho para respirar. Elas simplesmente servem como um farejador especializado. Felizmente, porém, não somos a refeição favorita desse monstro, que não se esforça para nos caçar. Pesquisadores afirmam que as chances de ser atacado por ele são muito baixas, algo como uma em 3,7 milhões. Quando encontros infelizes entre tubarões e humanos acontecem, eles podem nos confundir com uma foca ou um robalo extremamente grande. É por isso que é preciso ficar longe desses pássaros e peixes. Você deve só focar em pegar um bronzeado naquela cadeira de praia. Então eu acho que isso significa que os tubarões têm visão ruim? Não exatamente. A visão deles em águas claras é até 10 vezes melhor do que a dos humanos nadando no mesmo ambiente. A estrutura do olho deles é bastante semelhante à do nosso. Consiste em uma córnea, lente, retina, íris azul profundo e pupila. Os olhos têm 2 tipos de fotorreceptores, bastonetes e cones, assim como os humanos. Embora não tenhamos certeza do desempenho das hastes e cones para os tubarões, pesquisas mostraram que eles possuem apenas um tipo de cone. Isso significa que provavelmente não tenham visão colorida, como uma pessoa. Isso pode explicar porque às vezes eles podem confundir humanos com outras criaturas. Mas ei, quem não fica realmente totalmente focado quando está prestes a devorar o jantar? Os olhos do animal também possuem tapetum lucidum, ou seja, uma camada de cristais espelhados localizada atrás da retina. Esses cristais permitem que o bicho veja muito bem na luz extremamente fraca e água turva. Eles refletem a luz recebida, o que dá aos bastonetes dentro da retina uma segunda chance de detectar a luz que podem ter perdido na primeira vez. Curiosidade: os gatos também têm tapetum lucidum. É por isso que os olhos deles brilham no escuro quando uma luz é acesa sobre eles. Outro sinal revelador de que os tubarões podem estar pairando nas águas próximas é a presença de baleias. Eles são conhecidos por persegui-las por mais de 160 quilômetros e seguirão grupos esperando que um dos membros se torne vulnerável antes de atacar habilmente. Então, lição aprendida? Se você agora vê pássaros na água, provavelmente isso não é uma coisa boa, ao contrário de quando vê milhares de pássaros voando juntos pelo céu. Isso é conhecido como bando. Você pode ver milhares de estorninhos unidos voando, movendo-se em uníssono, mergulhando e desviando ao mesmo tempo. É como se estivessem competindo em algum tipo de evento de sincronização da Olimpíada das Aves. Isso acontece quando começam a empoleirar. Pode ser no início de setembro em alguns lugares e até o final de novembro em outros, com mais pássaros se juntando às exibições noturnas durante esse período. Eles estão fazendo isso para o nosso entretenimento? Bem, na verdade não. Agrupar-se no céu oferece proteção contra predadores como falcões. Também pode ficar frio quando se está tão alto. Assim, milhares de aves se reúnem para se aquecer e trocar informações sobre possíveis locais de alimentação. Ok, então neste caso, um grande grupo de pássaros não significa nada de mal. Mas se você vir um bando voando na sua direção enquanto estiver em uma área arborizada, provavelmente é hora de deixar o local. As aves e outros animais fogem de regiões de incêndios florestais. Certos animais, como anfíbios, podem realmente permanecer no fogo. Em vez de fugir para salvar suas vidas, irão cavar para o subsolo para escapar. Mas quase todos os outros farão o possível para ir embora.
Ah, e não esqueça de sair do caminho enquanto todos esses bichos estão correndo na sua direção. Por que não mudamos de pássaros para tubarões? Sim, agora sabemos que se há pássaros perto da superfície do oceano, os tubarões provavelmente estarão bem próximos também. Mas e se não for o caso? Se você estiver no mar e notar alguns deles se aproximando do fundo do oceano, isso pode ser um sinal de que um furacão ou tempestade tropical está a caminho. Os tubarões conseguem sentir a queda na pressão barométrica que acompanha a tempestade. Então, podem estar tentando sair da zona agitada. Eles não se importam muito com os humanos, então não veem nossas praias, vilas e cidades continentais como zonas de segurança. Esses animais são bastante inteligentes e sabem que quanto mais fundo no mar, mais seguro fica. Mas o oceano nem sempre é o melhor lugar para ir em caso de emergência. No caso em questão, se você se deparar com criaturas marinhas que geralmente vivem na água descansando aleatoriamente na areia, não tente nadar. Este é um sinal de que a água é potencialmente tóxica. É possível que uma maré vermelha esteja se reunindo perto da praia. O fenômeno acontece em todo o mundo, mas no Golfo do México é causado por uma espécie de alga. A maré vermelha ocorre quando a água está cheia de algas mais tóxicas do que o normal. E pode se tornar avermelhada ou marrom, mas às vezes a cor fica normal. Se você entrar no mar, poderá sentir irritação respiratória, como tosse ou coceira na garganta. Se isso acontecer, enxague bem a boca com água doce. Falando nisso, os sapos são famosos por seu coachar, mas se você já os ouviu fazer isso muito mais do que o normal, pode ser porque vai chover. Uma teoria diz que o comportamento pode ter a ver com o acasalamento. Eles primeiro fazem isso, depois põem ovos em corpos de água doce. Uma boa chuva significa mais terreno alagado para eles. É por isso que os machos convidam as fêmeas para o encontro antes da chuva com uma sinfonia de coachar. Se você ouvir muito zumbido nos arredores, significa que as abelhas estão mais ativas do que o normal e uma tempestade pode estar a caminho. Quando sentem que ela está se aproximando, elas começam a trabalhar ainda mais e mais rápido para coletar mais néctar. E uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios disso. O segredo delas está nos pelos supersensíveis nas costas que podem acumular a eletroestática formada pelas nuvens de tempestade. A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro, mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro, e se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada.
É porque você está olhando para o Sol através de partes mais grossas da atmosfera enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata ou se dobra na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Estes são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde. Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macarel nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macarel causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta o rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso.
Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macaréu é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macaréu, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Algo interessante ocorreu recentemente em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Viralizou na internet, então talvez você já tenha tomado conhecimento disso. Em julho de 2022, o céu neste estado de repente ficou verde. Bem, o que aconteceu? Foi causado pelo ser humano ou pela natureza? Vamos descobrir. Terça-feira, 5 de julho de 2022. Pouco depois de uma forte tempestade, o céu sobre Dakota do Sul ainda estava nublado. Os moradores locais notaram nele uma tonalidade verde escura intensa que nunca tinham visto antes. As pessoas disseram que parecia algo de ficção científica ou até mesmo de um filme de terror. Não é nenhuma surpresa que, imediatamente, tenham começado a espalhar as imagens e informações nas mídias sociais. Então compartilharam no Twitter fotos lindas, mas muito estranhas que mostravam o céu sobre Sioux Falls e algumas outras cidades. Mesmo que possa parecer algo sobrenatural, na realidade, esse não é um fenômeno aterrorizante. É um simples jogo de luz e da atmosfera. Algo assim é raro de acontecer e geralmente anuncia que climas extremos estão se aproximando. Isso também é verdade para esse evento em Dakota do Sul. Pouco antes de as pessoas começarem a compartilhar fotos, uma tempestade varreu a cidade de Sioux Falls, o que foi confirmado pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Foi um furacão terrível. O vento chegou a 160 km por hora. De acordo com a escala de Beaufort sobre velocidades do vento, esta é a tempestade mais rápida e destrutiva. Existem apenas 12 números nessa escala e a força máxima do vento começa em cerca de 118 km por hora. Mas por que isso não foi parar em todos os noticiários? Bom, porque é uma coisa comum para as pessoas locais. Tempestades ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos, especialmente nos meses mais quentes. E uma em cada 10 tempestades pode se tornar algo sério, como um tornado. Esta não foi uma exceção. Foi uma famosa tempestade de derecho, um termo em espanhol para tempestades extensas e de longa duração. Na verdade, é uma combinação de um grupo rápido de tempestades e chuvas severas. As pessoas costumam dizer que um derecho é tão forte quanto um tornado. Ainda assim, há uma diferença entre eles. Um tornado é um vórtice, uma coluna rotativa de ar, geralmente tem cerca de 150 metros de diâmetro. Embora, às vezes, sua largura possa chegar a 4 quilômetros. Eu não invejo quem viu algo parecido. Mas o ponto principal é que o tornado gira. O vento se move muito rápido em um círculo perto de algum centro invisível. Um derecho é uma forte tempestade, ou um sistema de várias delas, com ventos em linha reta. Em outras palavras, não gira. Em vez disso, escolhe um ponto em algum lugar e simplesmente corre para ele. Como um corredor de maratona muito motivado. Se compararmos um derecho a um tornado comum, este último tem 6 níveis de força, de 65 km por hora a 110 km por hora. Então, um derecho é como um pequeno tornado médio de nível 1 ou 2. Normalmente, sua velocidade está dentro da faixa de cerca de 115 a 180 km por hora. E em ambos os casos, podem ser acompanhados por tempestades severas, raios e chuva. Mas ainda assim, são coisas diferentes. Uma tempestade se torna um derecho se a trilha de dano deixada por ela
exceder 385 km por hora e se a velocidade do vento for de pelo menos 93 km por hora. Deretos são muito difíceis de prever. Podem se formar mesmo em um dia claro, quando os meteorologistas nem sequer esperam uma tempestade. E então, os ventos surgem de repente, de forma tão inesperada que podem até parecer explosivos. Mas o Serviço Americano de Meteorologia tenta avisar as pessoas pelo menos meia hora ou uma hora antes que isso aconteça, para que os moradores tenham tempo, pelo menos, de se refugiar. E não foi diferente desta vez. A tempestade varreu quase toda a Dakota do Sul, assim como os estados de Minnesota e Iowa. As consequências foram bastante graves. Mais de 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Felizmente, ficaram bem. Isso porque os moradores locais estão bastante acostumados com derechos. No entanto, o céu verde foi algo diferente. Tornou-se uma visão muito incomum para eles. Todo mundo estava se perguntando por que isso aconteceu. Foi um mau presságio ou um fenômeno climático normal? Bom, honestamente, nem os cientistas têm uma explicação exata. Mas, embora sejam apenas suposições, elas parecem bastante convincentes. Um céu verde é um fenômeno muito raro. A maioria dos especialistas acredita que isso acontece quando uma poderosa tempestade se aproxima do local antes do pôr ou do nascer do sol. Então o céu fica verde. Bill Cairns, meteorologista da NBC, que já viu um evento semelhante, sugere que a cor apareceu devido a um enorme volume de chuva de granizo antes da tempestade. Primeiro, vamos falar sobre por que o céu parece azul, ou qualquer outro tom, dependendo da sua vontade. Em suma, o Sol carrega simultaneamente todos os raios do espectro de cores. Pode parecer branco para nós, mas na verdade tem todas as cores ao mesmo tempo. No entanto, todas essas ondas de cor têm comprimentos diferentes. Por exemplo, os raios azuis são mais curtos do que os outros. Eles rebatem nas moléculas de ar melhor do que as ondas vermelhas. Então nos alcançam mais rápido. Por isso, em um dia de céu limpo normal, ele parece azul. Ao mesmo tempo, as ondas de cor vermelha e laranja são muito longas e se movem mais lentamente, então são geralmente deixadas para trás. Mas quando o sol está se pondo no horizonte ou nascendo, as direções dos raios mudam e essas ondas nos alcançam melhor. Tudo isso significa que, mesmo que o nascer e o pôr do sol nos pareçam vermelho e laranja, na verdade ainda existem ondas azuis e verdes entre elas. Então, devem rebater em algo para nos alcançar mais rápido e se tornar mais fortes do que os raios vermelhos. Você já entendeu meu ponto? É aqui que a água entra no jogo. As nuvens são compostas de gotículas dela. Quando se tornam grandes o suficiente, mas ainda não caem, por exemplo, devido a ventos fortes, afetam o comportamento da luz no céu. Tempestades grandes e fortes consistem principalmente em granizo e água, que reflete os raios azuis e verdes. Essa é exatamente a razão pela qual a água em rios e lagos parece verde-azulada para nós, embora, na realidade, seja transparente. E sim, as algas também importam. Então, há alguns fatores-chave pelos quais o céu pode ficar verde. Primeiro, o sol deve estar no nível do horizonte. Além disso, enquanto as nuvens de tempestade estão se aproximando, não devem cobrir o céu completamente. Ainda é necessário um pouco de espaço para os raios de sol, enquanto os azuis, que mal são perceptíveis, rebatem nas nuvens de tempestade. Eles são repelidos por gotículas de água e granizo. Misturando-se com o pôr do sol vermelho, se transformam em uma luz verde brilhante. E essa luz verde se espalha por todo o céu. É por isso que, na maioria desses casos, quando ele fica verde, as pessoas só podem perceber ao anoitecer. Sim, isso também pode acontecer no meio do dia. Mas como as condições já são bastante específicas, ver algo assim durante esse período é ainda mais raro. Ainda assim, se você vir um céu verde, não precisa entrar em pânico. Não significa necessariamente que uma terrível tempestade esteja se aproximando. As chances são altas, mas ainda assim não é uma regra. Pode ser apenas uma chuva forte ou uma de granizo. Em outras palavras, se você vir um céu verde, é melhor se proteger e esconder seu carro. No entanto, se tiver a sorte de observar um céu deslumbrante do conforto de sua própria casa, é muito emocionante.
Visualizar algo assim deve ser uma experiência muito especial. Algumas pessoas disseram que foi a coisa mais incrível que já tinham visto. Ah, lindo! Você está andando com seu amigo e olha para o céu. O sol parece um pouco diferente hoje, como se tivesse algum tipo de anel ao redor, tipo um arco-íris. Olhe para isso! Seu amigo puxa a cabeça para fora do telefone. Você não deve olhar diretamente para o... Pare tudo, diz ele. É um halo solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a menos que você tenha o maior guarda-chuva do mundo com você. Um halo solar é o sinal da natureza da iminência de uma tempestade de neve ou chuva. É causado por nuvens feitas de zilhões de pequenos cristais de gelo. A luz do sol, ao passar por esses cristais, se divide e refrata, como quando há um arco-íris. No entanto, não olhe diretamente para esse fenômeno. Vai ser tentador, porque não é algo que você vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos. Então, não vale a pena, a não ser que você pegue seus óculos de sol, daí tudo bem. Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem causar um anel assustador ao redor da lua à noite. Em junho de 2020, o que as pessoas viram no céu foi uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade. Se forma quando fortes correntes de ar transportam vapor de água para cima. O ar se expande e se espalha ao atingir o fundo da estratosfera. Ele empurra a nuvem densa, criando o formato de bigorna legal que você vê, e às vezes até chega a ser um cogumelo. Nuvens bigorna produzem alguns dos raios mais perigosos de todas as tempestades, literalmente um raio em céu aberto. Esse relâmpago parece sair magicamente do céu azul, com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Ele vem do topo da bigorna e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago normal. As pessoas ficaram tão assustadas após testemunhar uma nuvem gigante que pensaram que algo terrível deveria estar acontecendo. Os moradores inundaram mídias sociais de fotos antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar o medo de todos, informando que não era nada mais do que um fenômeno natural e bonito. Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma área, independentemente da força do vento. Se você olhar para a costa oeste da França, verá a ilha de Ré. Graças às suas belas águas azuis, praias de areia limpa e faróis deslumbrantes, esse lugar é um local de férias muito popular. Mas talvez a parte mais legal da ilha de Ré seja o que você vê logo além da costa, ondas quadradas. Este estranho padrão de ondas parece um tabuleiro de xadrez gigante sobre o oceano. Muitos visitantes da ilha ficam cativados por essas ondas e vão para lugares altos como faróis próximos para tirar fotos desse fenômeno natural. Dizem que, ao olhar para esses padrões quadrados na água, é quase como se houvesse algum tipo de grade de metal abaixo da superfície. E enquanto esses padrões de ondas são realmente fascinantes, as pessoas que escolhem apreciá-los de longe estão fazendo certo. Elas sabem que devem ficar fora da água. Para entender como essas ondas quadradas surgem, é preciso primeiro saber como as ondas ocorrem. Geralmente, elas podem viajar muitos quilômetros sobre a superfície da água, dependendo dos ventos locais e do clima. E mesmo nos dias em que o tempo parece um pouco calmo, as tempestades localizadas em outros lugares podem enviar ondas que afetam as águas calmas ao redor. Quando as ondas viajam para as margens de terras distantes, são chamadas de swells. Isso é diferente de uma onda que ocorre a partir do vento local. Quando duas swells, vindas de direções opostas, se encontram, é conhecido como cross-sea, ou mar cruzado. Isso é o que gera essas ondas quadradas que você vê perto da ilha de Ré. Embora essas ondas sejam uma das razões que levam turistas para essa ilha, eles ainda podem esperar desfrutar de águas calmas e relaxantes na maior parte do tempo. O cross-sea ocorre apenas durante certas épocas do ano em clima específico. Além disso, é de conhecimento comum em Ré evitar o oceano quando essas ondas quadradas aparecem. Então não é sempre que você ouve falar de alguém sendo pego por elas, porque a maioria das pessoas sabe. E como muitas pessoas na ilha são turistas, há muitas placas alertando para ficar fora da água durante esse período. No entanto, nem todos seguem o memorando, é claro. Mas agora você já sabe, em caso de mar cruzado, dê ré e saia da água. Esse cross-sea se tornou um pouco famoso ao longo do tempo, já que não há outro lugar no mundo que tenha um mar cruzado como este. Na verdade, ninguém jamais viu ondas quadradas em qualquer lugar, exceto na ilha de Ré. No entanto, swells podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo, e um mar cruzado pode ocorrer. Mas se o ângulo em que elas se aproximam for mais raso, a onda pode realmente parecer que está vindo da mesma direção, mesmo quando não está. Sem mencionar que as swells podem perder lentamente o impulso à medida que se afastam cada vez mais, de modo que sua crista parece mais redonda e menos irregular.
Os padrões específicos de vento e clima da ilha de Ré são literalmente a tempestade perfeita e criam um cross-sea que as pessoas podem reconhecer claramente. Estamos em 2009, na Itália. Um homem estava em sua cozinha quando viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer. Levou sua família para um lugar seguro. Alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. Sua família sobreviveu graças à sua reação rápida. Ele sabia que essas luzes oscilantes eram, na verdade, sinal de um terremoto próximo. As pessoas dizem ver luzes misteriosas há séculos. Algumas pensam ser algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca as levaram a sério, mas após a invenção da fotografia, surgiram mais e mais evidências dessas luzes estranhas. Logo, eles perceberam a conexão. As luzes aparecem e, em seguida, o terremoto acontece. Em algumas escavações, se encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Havia chamas azuladas saindo do chão logo antes de um terremoto. Assustador, não? O caranguejo da Ilha Christmas faz parte de um fenômeno incrível uma vez por ano. Seu período de migração é determinado pela fase da lua e as primeiras chuvas entre outubro e fevereiro, embora a data precisa não possa ser prevista. Uma vez acionados, os caranguejos saem de suas casas na floresta e migram em enormes bandos em direção ao mar. Milhões de caranguejos, um verdadeiro mar de caranguejos vermelhos, é observado enquanto eles fazem sua jornada pela ilha, criando bloqueios nas estradas e indo para o oceano. Lá, colocam seus ovos e depois fazem sua caminhada de volta, voltando para a floresta até o ano seguinte. Existem pontes no estado indiano de Meghalaya que são criadas inteiramente de raízes de árvores vivas. Essas pontes são feitas de raízes grossas emaranhadas, fortes o suficiente para acomodar mais de 50 pessoas por vez. As tribos Khasi e Jaintia tornaram-se mestres na arte de cultivar essas pontes insanas. Elas precisam delas para cruzar os córregos com maior facilidade. Algumas dessas pontes de raiz têm mais de 180 anos. Para fazê-las, os membros das tribos cuidam das raízes até que cresçam o suficiente para alcançar a margem oposta. Pode levar de 10 a 15 anos para uma ponte crescer. No processo, as raízes ficam firmemente entrelaçadas umas com as outras, e assim as pontes ficam mais fortes. E uma vez que uma ponte esteja totalmente crescida, ela pode durar mais de 500 anos. Enquanto algumas raízes se deterioram, novas crescem continuamente. Por isso, essas construções naturais incomuns duram tanto. Pilares de luz são feixes de luz coloridos que saem da Terra em direção ao céu ou brilham das nuvens. Normalmente, ocorrem apenas em temperaturas frias, pois se formam quando a luz solar é refletida nos cristais de gelo flutuando no ar. Quanto mais altos os cristais estiverem no ar, mais altos se tornarão esses pilares brilhantes e coloridos. Eles são mais comuns ao nascer e ao pôr do sol. Existem cavernas escondidas em todo o mundo que estão cheias de luz brilhante. Essa luz vem de centenas de vagalumes que fizeram da caverna o seu lar aconchegante. Algumas dessas cavernas têm mais de 30 milhões de anos, e a maioria delas pode ser encontrada na Nova Zelândia e na Austrália. Vermes normalmente não brilham, mas os vermes bebês, chamados larvas, formam fios de seda feitos de muco. Esses fios formam redes. São essas redes que podem iluminar toda a caverna. Seu objetivo é atrair moscas e outros insetos saborosos para os vagalumes se deliciarem. As árvores arco-íris são 100% reais. Originais das Filipinas e da Indonésia, essas maravilhas coloridas são chamadas de eucalipto arco-íris ou goma arco-íris. Os tons do arco-íris são criados pelo contraste nas cores da casca antiga e nova. À medida que as finas camadas superficiais da casca descascam, revelam as mais novas com cores mais brilhantes e atraentes. A nova casca é verde, depois muda para roxo, então vermelho e finalmente marrom. Isso ocorre porque as árvores contêm uma substância chamada clorofila que faz a casca ficar verde. À medida que cada camada de casca envelhece, perde clorofila e lentamente muda de cor. Você está na grama, olhando para o céu azul, apreciando os pássaros cantando e pegando um solzinho quente. Você observa as nuvens de diferentes formas subindo lentamente, bem alto pelo ar. De repente, houve um forte estrondo vindo de longe. Ao se levantar, vê uma gigantesca nuvem espessa. Mas não é o tamanho que te assusta, é a forma. A nuvem parece uma caveira. Não se preocupe, isso não significa que algo de ruim vai acontecer. De qualquer forma, nem é uma nuvem. Há alguns anos, um crânio se formou a partir de uma fumaça espessa sobre o Monte Vesúvio, na Itália. Esse é o mesmo vulcão que apagou a antiga cidade de Pompeia da face da Terra.
Claro, naquela época, muitas pessoas tinham medo de que o vulcão entrasse em erupção de novo. Felizmente, ele ainda está em sono profundo. Foi apenas um incêndio florestal nos arredores que causou aquela famosa nuvem de caveira. Mas os moradores não tinham tanta certeza disso. Alguns pensaram que o fogo e o crânio foram feitos de propósito. Não seria a primeira vez? Centralia, Pensilvânia. População. Bem, basta olhar ao redor. Parece um pouco assustador. Árvores nuas, sem animais, nada de pessoas. Todos os prédios estão vazios. As estradas, todas rachadas e cobertas de cascalho. Nada de carros, obviamente. Há uma fumaça espessa em todos os lugares. Essa cidade está queimando há mais de 50 anos. Centralia costumava ser uma cidade de mineração. Uma de suas minas de carvão foi abandonada e os moradores a usaram como depósito de lixo. Então, de acordo com a maioria das pessoas, a cidade decidiu se livrar do lixo desta maneira, queimando. O plano foi um grande fracasso. Vamos ver o que pode ter dado errado aqui. O fogo do lixo penetrou as profundezas dos túneis da mina. Começou a queimar o carvão, que ainda está lá embaixo, e continua a fazer isso sem parar desde então. O nível de dióxido de carbono disparou, e por segurança, eles tiveram que fechar as outras minas próximas. Ninguém conseguiu parar o fogo. As chamas subterrâneas se espalharam sobre a cidade. As estradas começaram a esquentar, o solo ficou ácido e as ruas lentamente se encheram de fumaça e poluição. Em 2017, havia apenas 5 pessoas morando lá. Bem-vindo ao Lago Abraham, no Canadá. Ele é completamente congelado. Você pisa no gelo transparente e olha para o que tem lá embaixo. Nenhum peixe, apenas algumas misteriosas bolhas congeladas. Elas parecem pequenas nuvens congeladas no gelo, ou águas vivas que se esqueceram de levar uma jaqueta de inverno. Existem milhares dessas pequenas bolhas, feitas de metano. Mas não tente cavar um buraco no gelo para tocá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são formadas por bactérias produtoras de metano. Elas comem folhas, grama, insetos ou qualquer outro material orgânico que entra no lago. Quando o metano toca a água congelada, ele se transforma em dezenas de milhares de bolinhas congeladas. Quando o gelo derrete, elas se abrem e chiam. Lagos semelhantes podem ser encontrados perto de algumas margens do Oceano Ártico. Lá, o tamanho das bolhas pode atingir várias vezes o tamanho de balões de ar quente. Bonito, com certeza, mas não exatamente seguro. O próximo lago chocante fica na Indonésia, a ilha de Java. Você chega a um majestoso vulcão, coberto de grama e árvores. O vulcão parece estar adormecido, mas há fumaça saindo dele. Você sobe até o cume, exausto, cansado, suado. Está pronto para se refrescar. Muito bem, você chegou ao topo. Ao olhar para a boca do vulcão, nada de lava fervente. Apenas um lindo e brilhante lago turquesa lá embaixo. Parece um oásis. Um momento perfeito para um mergulho refrescante. Você corre e se prepara para pular. Mas isso não é água, é ácido. Gases sulfurosos entram no lago por baixo do vulcão. O próprio lago é cheio de metais. Quando os gases entram em contato com eles, formam aquela bela água turquesa, quero dizer, ácida. Melhor voltar para o vilarejo mais próximo, descansar e voltar à noite quando estiver mais fresco. No escuro, o lago parece brilhar. Bem acima dele, você vê pequenas nuvens explosivas cheias de luz. Os gases sulfurosos sobem do lago, combinam-se com o ar e reluzem em um azul brilhante. Não se aproxime muito. Eles estão no céu, no subsolo, nos vulcões e lagos. Hora de partir para o mar. Você embarca em um iate e sai velejando. Não importa onde, este próximo evento acontece em todo o mundo. O mar está cristalino e calmo. Não há vento em suas velas. Tudo muito tranquilo. Mas espere, o que é isso? Você ouve um barulho super alto. 2 segundos depois, uma onda enorme, bem mais alta que seu mastro, surge do mar e atinge seu iate. A embarcação consegue ficar em pé e a enorme onda desaparece. Você acabou de sobreviver ao ataque de uma onda do tipo vagalhão. Alguns cientistas acreditam que isso acontece quando a corrente marítima da superfície se choca com um forte vento contrário. Outros dizem que isso acontece quando correntes quentes e frias se chocam. Outra teoria popular aposta na interferência de ondas. Pequenas ondas se unem para formar uma monstruosa. Sob certas condições, as ondas ganham uma espécie de super-força. Uma onda suga a energia de todas as outras da área. Quando está cheia, a onda cospe tudo. Talvez por isso ela seja tão forte, mas dura apenas um instante. E que tal nuvens assustadoras?
Bem, elas podem ser se forem enormes nuvens de tempestade, com paredes de cinza e uma escuridão bloqueando o sol, a lua e as estrelas. Primeiro você está relaxando no seu quintal, então vê nuvens de trovoada. Há tempestades, granizo, inundações e até tornados. Elas são fáceis de detectar graças à sua aparência incrível, grossas, pesadas e escuras, podendo até brilhar por dentro por causa de um raio. Essa é uma nuvem de aparência assustadora, mas antes de você fugir, vamos ver como ela se forma. As nuvens são como montanhas russas. Imagine que você é uma pequena gota de água dando uma volta com seus amigos no oceano, esperando na fila para a nova atração que acabou de abrir. Está na hora. Você afivela os cintos, nada acontece. Então você sente. A montanha russa começa a subir, subir, subir. Você consegue ver todos os seus amigos gotículas lá embaixo. Eles estão tão pequenos. Você continua subindo, apenas esperando a grande... Wash! Mas nada acontece. Então você chega tão alto que alcança as nuvens. Não é tão assustador aqui, e há muitos amigos seus na área. Legal. Começa a esfriar. Você olha em volta, está acontecendo com todo mundo. Você está se transformando em um lindo cristal de gelo, bem lindo e brilhante. A nuvem está se enchendo, ficando meio apertada com todas aquelas outras gotículas de água. Ainda assim, que rolê tranquilo e O passeio se reinicia e você começa a cair em queda livre. Lentamente e depois cada vez mais rápido, milhares dos seus companheiros caem de volta à terra, alguns segurando firme no corrimão, alguns rindo e agitando as mãos no ar. Uhul! E splash! Apavorante. Ainda assim, gosto mais do rolê do relâmpago. É aquele em que eles te prendem, você sobe e depois brinca de carrinho bate-bate nas nuvens. Quanto mais vezes você esbarrar em outra gota de água, mais raios produz. Nem todos os raios acontecem dentro das nuvens. Há um fenômeno raro chamado tempestade suja. O relâmpago acontece acima de um vulcão, e o mais famoso é no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens negras no ar. São nuvens vulcânicas super assustadoras, além de relâmpagos. Uhul! Relâmpagos regulares acontecem durante uma tempestade, quando os cristais de gelo se chocam entre eles. Em uma tempestade suja, pedaços de cinzas vulcânicas colidem, criam atrito e iluminam o céu. Ok, melhor terminar a jornada com algo seguro e bonito. Chega de montanhas russas de nuvens, por favor. Você está no deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos lugares mais secos da Terra. Mas esse deserto tem um belo segredo. A cada 3 a 5 anos, surgem flores do nada. É um fenômeno tão famoso que também é chamado de deserto florido. As sementes estão espalhadas pelo chão, apenas esperando um pouco de chuva. Quando o deserto recebe água suficiente, cerca de 200 tipos de flores brotam. As areias amarelas do Atacama ficam roxas, brancas, verdes e rosadas. A beleza da natureza ao seu redor, o ar fresco e dias de descanso meditativo longe da civilização que normalmente o rodeia. Mas já faz algum tempo que você está caminhando para chegar aqui e agora é hora de montar o acampamento. A floresta ao redor é densa e não há um lugar adequado para armar a sua barraca. Então, você nota uma bela mancha verde completamente desprovida de árvores, apenas salpicada com alguns arbustos baixos. Bem, você vai lá, orgulhoso da descoberta, e começa a preparar sua barraca. O solo é excepcionalmente macio e liso, mas isso não o incomoda muito. Melhor ainda, as estacas entram no solo como uma faca na manteiga. Quando você termina, já está escuro, então você entra na barraca e se enfia em seu aconchegante saco de dormir. Você acorda com a sensação assustadora de que algo não está certo. Você se sente molhado? Começa a se contorcer dentro do saco de dormir. E sim, ele está quase completamente encharcado por baixo. Você corre para fora da barraca o mais rápido que pode e vê que ela começou a afundar no chão. Acontece que você montou o acampamento em um pântano. E você também teve sorte. Os pântanos nem sempre são óbvios. Às vezes, você nem mesmo os vê até que esteja afundado na lama e bastante encrencado. Sair de lá também pode ser complicado. O musgo e as raízes criam um acolchoado macio que lentamente puxa você para baixo. E quando você tenta levantar os pés, pode acabar sem as botas. Identificar um pântano na floresta é bastante fácil quando você sabe o que procurar. Se você estiver em um matagal denso e vir uma clareira exuberante iluminada pelo sol, onde nada além de musgo e um arbusto ocasional crescem, é provável que seja um pântano. Você também pode se certificar pisando de leve neste terreno sereno.
Se parecer flexível, é melhor ficar longe. Outra coisa pela qual o pântano pode ser perigoso é, curiosamente, um incêndio florestal. Se você ficar muito perto de um pântano e acender uma fogueira, o fogo pode se espalhar, especialmente se houver vento forte. Pântanos e mangues estão repletos de alcatrão escondido sob as camadas de água e musgo. Quando isso começa a queimar, é quase impossível de extinguir. Sempre mantenha uma distância segura de qualquer pântano antes de iniciar uma fogueira. Outro erro comum ao montar um acampamento é não olhar para cima. Digamos que você tenha encontrado um terreno sólido para armar a sua barraca, tenha removido todas as pinhas e pedras nojentas e se certificado de que não havia formigueiros por perto. Você não quer nada entrando no seu saco de dormir à noite, quer? O local que você escolheu é perfeito e a árvore para a qual a sua barraca está inclinada o protege do vento e da chuva. Você se prepara para a noite, apaga a luz de acampamento e, de repente, sua barraca está se debatendo como se uma fera estivesse atacando. Perplexo, você sai correndo e vê que um enorme galho caiu em cima da sua barraca. O pior é que você poderia ter evitado isso se ao menos tivesse olhado para cima antes de armar o acampamento. Galhos meio quebrados e podres são fáceis de localizar e nunca é uma boa ideia colocar sua barraca bem embaixo deles. Essas coisas podem quebrar a qualquer momento e você terá sorte se não rasgarem sua barraca nem o atingirem. Você sabe esmagar? Dezenas de turistas cometem esse erro todos os anos e muitas vezes pagam caro por isso. Olhar para cima também o ajudará a se certificar de que não há ninhos de vespas nem teias de aranha acima de você. Isso pode ser ainda pior do que um galho, porque as vespas não gostam de ser incomodadas e as aranhas podem ser venenosas. Agora, se você vir um lindo rio e decidir acampar em suas margens, preste atenção especial onde exatamente você montou sua barraca. Se ficar muito perto da água, especialmente na primavera ou no outono, é provável que se descubra boiando no meio da noite. Verifique sempre a previsão do tempo para o dia e a noite seguintes. Se houver possibilidade de chuva, é melhor ficar longe de quaisquer corpos d'água, especialmente rios. A chuva pode elevar o nível da água e fazê-lo sair das margens, inundando seu pequeno acampamento e arruinando suas férias. Mas mesmo se você estiver longe da água, a chuva pode estragar tudo. Digamos que você esteja mais uma vez nas profundezas da floresta e as copas das árvores estejam protegendo você do clima. A precipitação ainda chega ao solo da floresta, mas pelo menos não é tão ruim quanto a céu aberto. Na noite seguinte, quando você monta acampamento em outro lugar, sente que o solo é macio e flexível. Não é um pântano, porém, apenas a chuva da noite passada enlameou o solo. Se você estiver em tal situação, é melhor ir para algum lugar mais sólido. O fato é que o solo macio e solto pode começar a se erguer sobre você a qualquer momento. Este movimento não é tão perigoso como quando você está em um pântano, mas as estacas da sua barraca podem se soltar e você pode acabar enterrado debaixo de uma pilha de tapetes que costumava ser a sua barraca. E se você decidir montar seu acampamento em um vale de aparência aconchegante e a chuva começar a cair quando você já estiver instalado, bem, prepare-se para uma viagem flutuante. Toda a água irá naturalmente descer e entrar em seu abrigo, eventualmente encontrando um caminho sob sua barraca. Não é à toa que você descobrirá que está com água da chuva até os joelhos quando acordar. Ah, que lugar maravilhoso para descansar um pouco depois de uma longa caminhada. É no topo de uma colina, então não há água por perto. O sol está brilhando e nenhuma única árvore o está bloqueando. Tomar sol aqui vai ser fabuloso. Bem, parece que é assim nas primeiras horas, mas depois de um certo tempo, você verá o erro da sua decisão. A luz solar direta em sua barraca irá esquentá-la em questão de horas devido aos materiais de que é feita, e você vai sentir na sua própria pele assim que entrar. Vamos só dizer que você não vai querer ficar lá por muito tempo, pelo menos não até que a noite tenha caído e a barraca esfriado. A mesma coisa com o vento. Em um local aberto, rajadas podem atingir velocidades insanas. E se você não tiver cuidado ao martelar as estacas, pode acabar dizendo adeus à sua barraca mais cedo do que gostaria. É melhor encontrar um local perto de uma árvore que o proteja do sol e do vento. Ainda assim, não fique tentado a acampar perto de uma árvore solitária quando a previsão do tempo não estiver a seu favor. Os climas ensolarado ou chuvoso ainda passam, mas se houver uma tempestade forte se aproximando, uma árvore única servirá como um para-raios. Não é difícil imaginar o que pode acontecer se um raio atingir uma árvore sob a qual você está acampado. Uma descarga elétrica pode atingir você. Em um acampamento de inverno, o clima pode ser ainda mais traiçoeiro. Lembra do que eu disse sobre a luz solar direta? Esqueça,
No inverno, é melhor ter o sol brilhando em sua barraca. O frio chegará até você, não importa o quão moderna e cara seja sua barraca. E os ventos são geralmente muito mais violentos na estação fria. A luz solar direta o ajudará a lidar com grande parte do frio. Um dos erros mais comuns que os campistas cometem é acender uma fogueira muito perto da barraca. Mais uma vez, o material de que ela é feita conduz o calor muito bem e é bom quando está quente, mas também pega fogo com facilidade. Às vezes, uma faísca é suficiente para transformar seu abrigo em cinzas. Certifique-se de que haja espaço suficiente entre sua barraca e a fogueira e nunca deixe o fogo sem supervisão. Antes de dormir, extinguir o fogo é uma regra para que você não acorde com um inferno escaldante ao seu redor. Os insetos podem arruinar até a caminhada mais emocionante. Mosquitos, formigas, carrapatos e outros insetos incômodos podem entrar na sua barraca onde quer que você esteja. Portanto, certifique-se de se proteger deles. Use repelentes de pele quando sair do abrigo e coloque uma espiral anti-mosquitos ao lado da entrada da barraca. No entanto, não a coloque muito perto ou dentro, pois o cheiro é irritante e ela também pode causar um incêndio. Para evitar a maioria dos mosquitos e principalmente carrapatos, tente ficar longe de lagos, lagoas e florestas densas onde podem existir pântanos. Mosquitos se reproduzem em águas paradas, então as áreas ao redor desses corpos d'água estão repletas dessas pragas aladas. Mas os mosquitos têm dificuldades em voar quando há vento, então escolher um local aberto é sua melhor aposta para se livrar deles. Não deixe que eles incomodem você. Quando você pensa no pássaro mais perigoso do mundo, águias ou abutres podem vir à sua mente. Surpreendentemente, perigosos são os desajeitados casuares, que podem causar muito mais danos do que os notórios pássaros furiosos mencionados. As maiores espécies de casuares podem ter a mesma altura de uma pessoa normal e pesar tanto quanto. Esses pássaros rechonchudos não podem voar, mas você também não. Além disso, eles correm rápido, então não tente escapar deles. Eles podem alcançá-lo até na água, já que são ótimos nadadores. Eles podem correr até 50 km por hora, então você pode precisar de um carro para fugir de um casuar que está bravo com você. Não se preocupe, de qualquer maneira, seus ataques são bastante raros. Os cisnes brancos são criaturas lindas e graciosas, pelo menos é o que todos nós pensamos. Mas tocar em um desses pássaros de 13 quilos é uma má ideia. Eles têm esporas ósseas nas asas e as usam para derrubar os inimigos. Sua envergadura tem cerca de 2,5 metros e eles podem te dar um belo tapinha com isso. E eles também mordem. Nunca chegue muito perto de um cisne branco. Eles regularmente vão atrás de humanos, especialmente se o pássaro tiver filhotes por perto. E não se deixe enganar. Os cisnes podem assobiar alto e até latir. Bons sinais de aviso de que você está chegando perto demais. Humanos e pegas sempre tiveram uma relação estranha, quase de amor e ódio. Esses passarinhos do tamanho médio podem ser bastante agressivos às vezes, mas se você os tratar bem, provavelmente se tornarão amigáveis. Eles podem reconhecer rostos humanos e com certeza voltarão para a sua varanda se você lhes oferecer algo gostoso. Se você ofender um pega, ele vai se lembrar também e guardar rancor. Fique de olho no seu olho. Me perdoe o trocadilho. Pelicanos são símbolos de amor e dizem que eles estão prontos para sacrificar sua própria vida para proteger sua prole. Agora está claro porque eles podem engolir uma presa inteira sem nem mesmo mastigá-la ou rasgá-la. Você nunca vai querer chegar perto de um ninho deles. Claro que você não é um peixe minúsculo e os bicos dos pelicanos são pequenos demais para um ser humano. Mas você não quer ser mordido, quer? Ok, essa aqui vai te assustar só com o nome. A cegonha bico de sapato é uma ave impressionantemente grande, com até 1,5 metros, pouco menos que a altura de um humano médio. Não é de admirar que essas aves possam lutar contra um crocodilo. Tudo bem, um crocodilo bebê, mas eles precisam apenas de sua mandíbula superpoderosa para vencer com um único golpe. Ainda não tem medo? Bem, elas fazem ruídos de gelar o sangue, como se você estivesse em algum filme de ação de grande sucesso. Se você acha que os avestruzes covardes não representam nenhum perigo, você errou 2 vezes. Primeiro, eles realmente não enfiam a cabeça no solo, é uma ilusão de ótica. E sim, como eles iriam respirar na terra? Em segundo lugar, esses caras são pais superprotetores. Então se você quiser se aproximar de seus filhotes, essas feras pesadas que podem correr tão rápido quanto um carro dentro dos limites da cidade, virão atrás de você.
Ainda não está com medo? Sinto muito, você deveria ter. Avestruzes são os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex, junto com as galinhas. Os jacus ciganos parecem bastante inofensivos, exceto por seu mau cheiro, mas essa é outra história. Mas seus bebês têm asas notórias. Os filhotes têm nas pontas das asas 2 garras distintas, que são polivalentes. Primeiro, elas são uma espécie de proteção contra predadores. E segundo, elas os ajudam a subir em árvores caso o bebê saia do ninho. Quando crescem, as garras desaparecem, como acontece com os dentes de leite. O tamanho às vezes não importa. Se você fosse um beija-flor, teria que comer quase 150 quilos de comida por dia para manter o peso normal com o metabolismo daquele passarinho. Mas a sua expectativa de vida também seria muito curta, apenas cerca de 3 a 5 anos. Se você tingir o cabelo, provavelmente terá mais em comum com um abutre barbudo do que você possa imaginar. Somos provavelmente as únicas 2 espécies em todo o mundo que usam o corante de propósito. Os abutres barbudos tingem suas penas com o solo vermelho para mostrar seu domínio sobre outros pássaros. Pessoas? Bem, nós simplesmente gostamos de mudanças. O côndor da Califórnia pode não ser tão grande quanto um avião, mas não deixa de ser enorme. Sua envergadura é de quase 3 metros. Eles são potencialmente perigosos para as pessoas, mas as chances de você encontrar um são mínimas. Existem apenas cerca de 200 deles nos Estados Unidos. Aqui está você, procurando algo gostoso na geladeira, mas você simplesmente não enxerga o que realmente quer. Se você fosse um Zoothera lunulata, daria um pum na geladeira. Parece nojento, mas aparentemente é assim que esses passarinhos procuram o esconderijo de minhocas. Eles fazem um ataque de gás, então os vermes ficam chocados e voilá! Agora são um alvo fácil para um Zoothera lunulata. Segure seu nariz e bom apetite! Ok, chega dessas histórias esquisitas. Vamos olhar para o céu. Você não esperaria um pássaro venenoso nesta lista, mas infelizmente apresento a você o Pitorrui de Penacho. Os cientistas descobriram que eles eram venenosos quando continuavam a sentir dormência e uma sensação de queimação após manusear essas aves. Existem muitas toxinas em suas penas, especialmente na parte inferior. Os pássaros não produzem toxinas, eles provavelmente as obtêm dos besouros que comem. Ou que tal o pato ferrão, ou ganso de Gâmbia? Esses caras são famosos por serem tóxicos também, e a toxicidade vem de mastigar escaravelhos. É seguro tocá-los, mas comer um pode levar a consequências irreversíveis. A toxina permanece mesmo após o cozimento. Outra ave que você não quer comer é a codorniz comum. Não confunda com uma codorniz japonesa, que geralmente é mantida como ave doméstica. Codornizes comuns podem ser realmente venenosas, levando a consequências terríveis, como a insuficiência renal. Tudo depende de certas plantas que esse pássaro come. Boas notícias, ela só é venenosa durante o período de migração, mas é gostosa e segura fora deste período. Se você não tiver certeza, é melhor evitar esta iguaria no seu prato, a menos que queira um pouco de dor muscular. Se você avistar uma coruja das neves linda e fofa, é melhor fechar os olhos e correr. Elas podem parecer inocentes, mas na verdade têm garras afiadas e sabem perfeitamente como as usar. Elas miram as partes mais vulneráveis, como cabeça, olhos. Você entendeu? Não mexa com uma coruja das neves. Mais uma espécie com a qual você não quer entrar em contato é o Coluricincla. Fale isso rapidamente. Coluricincla. Basta olhar para este pequeno passarinho e seus olhos inocentes e não se deixe enganar. Lembre-se da aparência deles e nunca os toque. Eles são tão venenosos quanto os notórios sapos ponta de flecha da Amazônia. O ifrita azul tampado pode ser minúsculo, mas tem um mecanismo tóxico que o torna invencível. Esses pássaros comem apenas certos tipos de besouros que lhe fornecem toxinas especiais. Mesmo se você o tocar, provavelmente ficará entorpecido como resultado da intoxicação. Não é comestível, pois as toxinas não desaparecem, mesmo depois de cozido. As águias reais são os levantadores de peso no mundo dos pássaros. Elas podem carregar pesos de até 1,8 kg. Elas escolhem tartarugas e outras presas facilmente. Esses pássaros poderosos são fortes o suficiente para roubar uma criança,
mas na verdade nunca fazem isso. Além disso, na Mongólia, as pessoas até usam essas águias para caçar lobos. Os gansos do Canadá vivem perto dos humanos há anos, mas ainda têm medo de que cheguemos perto de seus ninhos, especialmente na temporada de acasalamento na primavera. Nesse momento, os gansos podem perseguir e morder as pessoas que consideram uma ameaça aos seus ovos, companheiros ou prole. Se você quiser evitar um ataque desses pássaros seriamente zangados, a melhor coisa a fazer é recuar lentamente. As românticas gaivotas no céu não parecem causar muitos problemas. A pior coisa que podem fazer é deixar alguns excrementos indesejados. Bem, essa impressão é bastante enganosa, porque esses pássaros são muito agressivos. Como todos de sua espécie, eles não atacam sem razão. Portanto, a regra é bastante simples. Apenas não toque nesses pássaros e fique longe de seus ninhos. Quando a máquina do tempo for finalmente inventada, tenha um cuidado especial com os pássaros do passado. Os velociraptors existiram há muito tempo, assim como os outros dinossauros. Eles tinham garras e penas, então esses caras eram pássaros de verdade, e não lagartos escamosos. A propósito, essas garras são tão afiadas quanto estiletes, das quais você deve ter medo, pois elas podem cortar qualquer coisa. Cuidado se você for para o futuro também, você nunca sabe o que estará lhe esperando por lá. Boom! Essa palavra não chega nem perto de representar a explosão mais forte que você já viu. E o mais importante é que é um lago que acabou de explodir. Tudo o que você queria fazer era soltar alguns fogos de artifício neste lugar pitoresco. Mas não deve ter visto a placa de alerta "Perigo, fogo estritamente proibido" ao longo do caminho. E agora a parede de água fumegante está se aproximando rapidamente de você. Mas, primeiro vamos voltar ao início de tudo. Você está em Alberta, no Canadá, e acaba de chegar ao Lago Abram para a caminhada da sua vida. Ele está congelado e a vista é incrível. Aquelas bolhas sob o gelo parecem centenas de águas-vivas congeladas. Na realidade, são de metano, que é um gás tóxico e altamente inflamável produzido por bactérias que vivem no fundo do lago. Por isso aquela placa avisa que, se acender um fósforo no gelo, pode colocar fogo em tudo. Felizmente você viu o alerta no caminho para lá e guardou os fogos de artifício que queria estourar. Um outro lugar, uma outra hora. Em outro lago, este não está congelado. Na verdade, ele provavelmente não vê o inverno desde a última era do gelo. Estamos em Camarões agora, e o lugar se chama Lago Nyos. Parece tranquilo, mas não se engane. Suas águas laranja amarronzadas escondem um segredo mortal. O local fica sobre uma área altamente volátil e as fissuras no fundo liberam grandes quantidades de dióxido de carbono. Quando o solo se movimenta, esse gás sai do lago e flui por quilômetros ao redor. As concentrações são tão altas que uma única aspirada faria você desmaiar, e a chance de acordar seria 0. Você entendeu? Mas a coisa mais sinistra sobre isso é que o CO2 não tem cheiro e nem cor, então você nem perceberia. As autoridades locais instalaram um sistema de canos que drenam o gás, tornando-o relativamente seguro para pessoas e animais nas proximidades. E outro lago tóxico, o Kivu, que fica na fronteira entre o Congo e Ruanda, foi feito para fornecer energia para milhões de pessoas graças aos seus gases. Enquanto estamos na África, a depressão Danakil, na Etiópia, também vale uma visita daquelas de arrepiar. Batizado de o lugar mais quente da Terra, com certeza faz jus ao nome. O buraco é cheio de nascentes extremamente quentes, lagos de ácido tóxico e vulcões ativos. A paisagem é no mínimo surreal e é provavelmente o único local habitado no planeta onde não pode existir nenhuma vida. Sim, isso é incoerente, eu sei. O povo Afar vive aqui o ano todo e coleta sal ao redor das nascentes para comércio, enquanto os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma evidência de vida microbiana nelas. Os humanos são conhecidos por se estabelecerem em lugares que a maioria evitaria com prazer. Veja o Monte Tambora, na Indonésia. Milhares de pessoas viveram nas encostas e ao redor dele por séculos, até o fatídico dia em 1815. Tambora é um vulcão e naquele ano decidiu entrar em erupção, resultando em uma explosão que destruiu tudo na ilha e foi ouvida a quase 1.600 quilômetros de distância. Ele expeliu tanta cinza vulcânica que ela caía em camadas nas ilhas vizinhas e acabou provocando um ano sem verão em todo o hemisfério norte. Foi a erupção mais grandiosa dos últimos 10 mil anos. E o Monte Tambora ficou cerca de 1.524 metros mais baixo depois disso. Mas voltando à nossa época,
Há uma ilha na qual você não terá permissão para visitar, mas aposto que não iria querer de qualquer maneira. A Ilha das Cobras, aqui no Brasil, é o lar de milhares de serpentes, como o próprio nome já diz. No momento em que você pisar lá, corre o sério risco de ser picado por uma víbora. É o único lugar onde você pode encontrar uma jararaca ilhoa. O tipo de encontro de uma só vez na vida, literalmente. Este lugar é tão perigoso que as autoridades proibiram turistas e quaisquer outros visitantes incondicionalmente. Ok, vou indo nessa. Agora pegue suas roupas mais quentes e não se esqueça de um protetor térmico para o rosto. Estamos indo para Oymyakon, na Rússia. É uma pequena cidade no extremo norte que é frequentemente chamada de o lugar mais frio do planeta e onde ainda vivem pessoas. O único local com uma temperatura média ainda mais baixa é a Antártica. Isso quer dizer alguma coisa. No inverno, se você se esquecer de colocar um suéter, outro suéter, mais um suéter e um sobretudo de pele, irá congelar até os ossos em alguns segundos, pois as temperaturas aqui caem para congelantes menos 71 graus. Frutas frescas viram pedaços de gelo em minutos e ficam tão duras que daria para pregar um prego na madeira com uma maçã. Antes que você congele aí, vamos para um lugar onde nenhum barco irá levá-lo. A Costa do Esqueleto, na Namíbia. Na verdade, só se pode ir até lá dirigindo ou voando, pois barcos e navios não chegam perto. As águas são traiçoeiras. Vendavais repentinos jogam os navios e rochas pontiagudas escondidas debaixo d'água adoram se chocar contra seus cascos. A própria costa se estende por centenas de quilômetros e é dividida em partes, ao sul e norte. Os visitantes em veículos terrestres são permitidos livremente no sul, mas apenas cerca de 800 pessoas por ano podem ir até a parte norte, e somente com visitas guiadas. Dizem que existem pessoas perdidas nesse deserto para sempre, e o lugar é assustador. Seu nome deve-se a inúmeras carcaças de animais encontradas. Ainda assim, cerca de 50 mil indígenas conseguem sobreviver ali, junto com animais que se adaptaram. Focas, lagartos, hienas e até elefantes. Você esperaria uma máquina de destruição ativa em qualquer lugar, menos no coração da Europa. Nápoles, uma das cidades mais famosas da Itália, foi construída no topo de um supervulcão ativo. Em 2018, os cientistas perceberam que essa montanha monstruosa estava acumulando magma em suas profundezas. Eles dizem que não é provável que entre em erupção num futuro próximo, mas há um vulcão menor e não menos perigoso, a apenas alguns quilômetros de distância, o terrível Vesúvio. Você deve se lembrar da catástrofe da cidade romana de Pompeia, há cerca de 2000 anos. Você talvez, mas eu não estava por perto naquela época. Ele está ativo há muito tempo, e tanto os moradores quanto os turistas que vão até Nápoles colocam suas vidas em risco diariamente na cidade. Mas ei, enquanto estiver por lá, não deixe de experimentar a pizza. O nordeste da França também é um lugar hostil. Uma sequência de áreas foi apelidada de Zona Vermelha e declarada fora dos limites desde 1920. Se por acaso você estiver na região, verá apenas plantas murchas e a terra árida, um grande contraste com as paisagens exuberantes do resto do país. O solo e o ar são tão poluídos ali que as pessoas são proibidas de se aproximar por medo de asfixia. E, em qualquer caso, nada nem ninguém consegue viver na Zona Vermelha no momento. Há uma ilha habitada no Japão que já foi fechada para viagens aéreas por 8 anos. Miyakijima é basicamente um vulcão no qual as pessoas vivem em suas encostas. Ele entra em erupção aproximadamente a cada 20 anos, e a mais recente foi em 2000. Em vez de derramar lava, expele enormes nuvens de gases sulfúricos tóxicos. Ei, não se esqueça da sua máscara. Por falar nisso, no auge da sua atividade, os moradores da ilha tiveram que usar máscaras de gás em todos os momentos. E mesmo anos após a erupção, continuavam carregando-as em caso de necessidade. Ei, eu me identifico com eles. Não muito longe dali, na região de Kamchatka, na Rússia, há um vale incrivelmente lindo no qual você não quer ficar por muito tempo. Ele é sinistramente chamado de Vale da Morte e fica na base de outro vulcão ativo. Quando a montanha solta seus vapores, spoiler, muito frequentemente, os gases tóxicos mais pesados do que o ar descem as encostas e vão direto para o vale. As criaturas menores não têm chance de sobreviver respirando isso tudo, e os animais e humanos maiores teriam dificuldade para sair ilesos. Outro destino mortal de férias é o Estreito de Saltstraumen, na Noruega. Ele parece sereno e belo, e você quase pode sentir um chamado dele para dar um mergulho e se banhar nas suas águas. Porém, não faça isso.
A cada 6 horas, o calmo estreito se transforma em uma massa barulhenta com redemoinhos enormes e fortíssimos. E tudo isso é por causa de uma corrente marinha entre 2 fiordes conectados pelo estreito. De qualquer forma, na maré alta, o fluxo de água é muito grande para o estreito, tornando uma armadilha mortal para nadadores e barcos. Na Bolívia, há uma longa estrada de 72 quilômetros que apenas os mais corajosos se atrevem a percorrer. A rodovia Yungas passa ao longo de uma cordilheira e é uma grande atração para os ciclistas que querem fortes emoções. Uma nova passagem que contorna os trechos mais perigosos do percurso foi construída, pois a estrada original era muito estreita, sem guarda-corpos e um abismo de um lado e uma ladeira acentuada do outro. Os frequentes deslizamentos de terra, nevoeiro e chuvas tornaram o ciclismo no local extremamente perigoso e imprevisível, o que obviamente nunca interrompeu os caçadores de adrenalina de todo o mundo em busca de um passeio de bike como nenhum outro. Se você gosta de águas termais, também pode adorar uma visitinha ao Lago Fervente em Dominica. Ou não. Localizado em um parque nacional, é uma cavidade cheia de água fervente dos rios nas proximidades. E se mantém quente devido às nascentes extremamente quentes de gás tóxico. E os vapores acima da superfície também são tóxicos. O lago atrai turistas, mas chegar muito perto pode ser bem perigoso. Sabe-se que ele rompeu, inundando a área ao redor com nuvens de gás. Alguém aí quer fazer uma visitinha? Alguém? Você está caminhando ao longo da margem de um rio. Ele é calmo, exceto pelo borbulhar tranquilo da água. O sol quente da Geórgia, nos Estados Unidos, bate no seu pescoço. É quando percebe algo estranho no chão. Parece uma moeda preta com um desenho estranho nela. Você se inclina para olhar mais de perto. É uma moeda? Isso parece um carimbo antigo com um símbolo gravado nele. Provavelmente é de alguma civilização desaparecida há muito tempo. Daria para vendê-lo e ganhar uma fortuna. Você se agacha sobre um joelho para pegar seu tesouro recém-descoberto. Assim que toca com o dedo, puxa a mão para trás, enquanto o medo toma conta do seu estômago. Isso é cabeludo! Você vai pegá-lo novamente, cravando as unhas na terra ao redor para puxá-lo do chão. É quando a coisa se move. Seu coração quase sai pela boca. Ele bate tão forte que parece que está na sua cabeça. O medo se transforma em horror quando a moeda se mexe e sai do chão. Isso não é nenhum tesouro antigo. É uma aranha enorme. Uma aranha caranguejeira Ravine, para ser preciso. A crosta dura que parece uma moeda na parte de trás do corpo serve como escudo. Esse terror de 8 patas se enterra no chão e se fecha como uma rolha para que os inimigos famintos não consigam pegá-la. Ou, no caso, humanos gigantes confusos como você. Essa aranha é venenosa, mas sua picada não é tóxica para os humanos. Sorte a sua. Mas eu não disse que você não sentiria. Melhor ficar longe dessas presas grandes como pinças. Ai! Bem, chega de tesouros. Talvez a fortuna o espere na península da Baixa Califórnia, no México. Você está caminhando em um terreno seco quando nota uma longa faixa branca à frente. Então se aproxima e pensa, parece um verme super longo, mas ele não se move como qualquer verme que você já viu. É aí que você vê que ele tem braços e uma cabeça. Essa criatura pálida com olhos redondos pretos é um lagarto toupeira mexicano. Ele vive no solo onde se encontram todas as suas refeições de insetos e cupins. E raramente vai para fora. Então é muita sorte ter visto esse réptil bizarro. Agora você está em frente a uma floresta tropical do nordeste da Austrália. À frente, meio escondido entre as árvores, percebe algo grande e redondo. A misteriosa figura deitada no chão é coberta por uma pelagem preta. No começo você acha que é um urso dormindo enrolado, mas isso não faria sentido, pois não há ursos na região. Ao se aproximar, um galho se quebra sob seu pé. A coisa percebe sua presença e salta de pé. Ela se vira em sua direção e agora você vê que é um pássaro bizarro e lindo. A pelagem preta é, na verdade, uma espessa camada de penas longas e finas. Essa ave formidável tem uma cabeça azul brilhante com um grande chifre em cima e se apoia em 2 pernas fortes com garras em forma de adaga em cada pé, que podem ser tão longas quanto sua mão. Tire essas penas e você pode confundir o animal com um velociraptor, mas na verdade é um casuar, o pássaro mais perigoso do mundo. Ele poderia pular direto sobre sua cabeça, se quisesse, e é definitivamente alto o suficiente para chutar seu peito. Seus golpes são fortes o suficiente para quebrar ossos.
Sem falar daquela garra que pode cortar qualquer coisa como manteiga. A ave foi feita para caçar e evitar ser caçada. Nem pense em fugir, a menos que também consiga correr a cerca de 50 km por hora. Mergulhar naquele lago também não o salvará. O casuar é um excelente nadador. Melhor recuar devagar e esperar que ele não vá atrás de você. Outra criatura que prova que é melhor manter distância é a formiga panda. O nome já diz tudo. É preta e branca e peluda, como o amado urso comedor de bambu. Esse pequeno inseto peludo vive nas florestas do Chile. Mas não vá acariciar essa formiguinha fofa. O que você está vendo não é uma formiga, é uma espécie de vespa. A coloração preta e branca tem um propósito: avisar os outros sobre o ferrão poderoso. E se isso não os fizer recuar, a vespa soltará um som agudo. Parece fofo para nós, humanos, mas significa que uma picada dolorosa está a caminho. Esses insetos são solitários, não vivem em colônias e não têm ninhos. Também são parasitas. Uma formiga panda fêmea põe ovos ao lado das larvas de outro inseto. Então os filhotes que nascem usam essas larvas como alimento. Certamente já viu insetos que se parecem com folhas e galhos. Mas e uma criatura que tem a aparência de uma bela orquídea? É possível encontrar essa flor perfumada na floresta ou em um campo verde, entre outras plantas. Mas certifique-se de que é uma flor mesmo, o que você está se inclinando para cheirar. Se não for, corre o risco de ser mordido por um louva-a-Deus. O louva-a-Deus orquídea é quase impossível de distinguir entre as flores. A coloração é branca e rosa, com as patas e garras idênticas a pequenas pétalas. Ele usa sua semelhança com a planta para se esconder de predadores e caçar insetos que amam essas flores. Uma borboleta ou abelha voa até a flor quando uma das pétalas começa a se mover. A refeição desavisada pode achar que é somente o vento, mas então a pétala se transforma em uma garra afiada que de repente agarra o inseto. Agora imagine que está na selva da Costa Rica. Então percebe uma cobra marrom em um galho de árvore na frente do seu rosto. A serpente parece que está prestes a atacar. Você quer fugir o mais rápido possível, mas observe que o animal é estranhamente curto e não o ataca. Você espera, mas a cobra continua olhando em sua direção. Ela nem mesmo sibila. Para sua sorte, nunca picará, pois não é uma cobra, mas uma lagarta. A lagarta da mariposa elefante pode mudar a forma de seu corpo para se parecer com uma serpente ameaçadora. Isso assusta facilmente qualquer inimigo faminto. A coloração e o padrão da pele imitam as escamas e os olhos de uma cobra. Esse inseto também sabe se mover como réptil. Temos um mestre do disfarce aqui. Vamos sair da selva escaldante e seguir para a Europa Central. Você está no meio de um campo verde ensolarado. Flores coloridas desabrocham, pássaros cantam e abelhas passam zumbindo. Entre elas, algumas não são o que parecem. Você dificilmente será capaz de distinguir as impostoras, mas se olhar bem de perto, verá a mosca bombilídea se movendo pelo ar. Ela parece uma abelha, mas é a maior inimiga dela. A mosca bombilídea entra nos ninhos das abelhas e põe ovos lá. As larvas eclodem e se alimentam das abelhas e do néctar das flores. A coloração amarela e preta permite que a intrusa passe despercebida o tempo todo. A camuflagem também mantém os inimigos afastados. Ninguém tocaria nessa mosca pensando que poderia levar uma picada de abelha. O próximo ponto na sua jornada é a floresta tropical no sul da Tailândia. Agora seja extremamente cuidadoso e cuidado onde pisa. Não porque o próximo animal é venenoso ou pica, mas pelo fato de que você pode pisar nele acidentalmente. As folhas das árvores caíram e ficaram com uma tonalidade marrom acinzentada. Entre elas, é difícil distinguir a rã de chifre de nariz comprido. A forma do corpo, a coloração e especialmente as protuberâncias pontudas que saem acima dos olhos permitem que esse anfíbio se esconda perfeitamente entre as folhas caídas. Ele pode ficar sentado por horas em um lugar esperando que sua próxima refeição chegue perto o suficiente para devorá-la. Agora você está em um jardim e vê uma bela flor brilhante e um pequeno pássaro pairando perto dela. A ave bate as asas tão rapidamente que mal dá para vê-las. E aquele bico comprido em forma de agulha faz você deduzir imediatamente que está vendo um beija-flor. Mas assim que se aproxima, percebe que não é um pássaro, mas um inseto. Felizmente, a mariposa esfinge colibri não é venenosa e não pica. É apenas uma criaturinha adorável que decora o jardim com sua presença. Muitas pessoas até cultivam plantas ricas em néctar para atrair essas mariposas. Ei, tá aí uma ideia.